tempo. Vou esperar só mais um pouquinho para a gente daí iniciar a aula de hoje. Deixa eu ver quem já está aqui. Sandra, Maria Aparecida, Josefa, Denise, Patrícia, nomes conhecidos que sempre estão aqui assistindo a aula ao vivo. É muito bom sempre ter vocês aqui conosco durante as aulas. Lucilene, boa noite. 8 horas, vou esperar só mais um pouquinho, daí a gente já começa. O pessoal tá entrando aqui. Hoje a aula é sobre um tema que eu sou muito suspeita para falar, que eu amo. Marlene, de São José dos Campos, São Paulo. Marlene, eu sou paulista, mas eu moro em Porto Alegre. Tô passando um friozinho aqui hoje, viu? Então, a aula de hoje é sobre um tema que eu sou assim suspeita para falar, é sobre pele, apesar de eu ser dentista, né? Na faculdade a gente aprende, né, sobre cabeça e pescoço, então a gente tem na aula de anatomia, né, bastante sobre a anatomia do rosto, do pescoço, a pele tá junto, né? E skincare, acho que é um tema que a maioria das mulheres amam, né? Então, é um tema muito legal que a gente trouxe aqui hoje, porque não é sobre o skincare, de todo mundo. É um skincare para os adolescentes, para os jovens, tá? Porque é um assunto, um pouco delicado, tá? Eu vou trazer algumas coisas aqui durante a aula para a gente refletir. Muitos de vocês têm filhos, netos, sobrinhos, e aí é um jeito legal de vocês poderem ajudá-los de uma forma que vocês ainda podem não ter pensado. Ah, mais gente de São Paulo, de Minas. Ah, tem aluna do Brasil todo. Às vezes a gente tem alunos de fora também. Cleusa, boa noite. Somos Viva Mais. Essa família é muito boa, né? Curitiba, mais ou menos pertinho daqui de Porto Alegre, né? Quando a gente vem de carro, a gente passa por Curitiba. José Martins, Portugal, Aveiro. Aí, ó. Jaqueline, São Paulo, tá vendo? Ó, nossos alunos de fora também aparecendo. Jaguará do Sul, Santa Catarina, Goiânia. Ah, que coisa boa. Viva Mais de Porto Alegre, Suzana, quase minha vizinha, então. A Carla de Porto Alegre, Valéria de Campos dos Goiatacazes, Rio de Janeiro. Não conhecia esse lugar. Rio de Janeiro conheço. 8h03, deixa eu ver mais ou menos, já temos 48 alunos. Bora começar a aula, então. Sejam todas muito bem-vindas. Para quem me conhece, para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Júlia Rochel. Eu atendo como cirurgiã dentista, junto com a doutora Ana, no consultório dela. E sou formada também em aromaterapia. Trago isso para o meu dia a dia, tanto pessoal quanto clínico, e é uma terapia que eu não vivo mais sem. Sejam todas muito bem-vindas, eu fico sempre muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje, principalmente, para falar de um tema que eu gosto muito e que vai muito além da estética, né? O cuidado com a nossa pele jovem e principalmente com o nosso bem-estar emocional. Deixa eu ver se vai passar aqui a aula. Ótimo.
A nossa pele, se vocês pararem para observar, é o nosso maior órgão do corpo. A pele é um órgão também, sabiam? E na juventude, ela reflete diretamente o que a gente está vivendo por dentro. Nossas emoções, hormônio e até o que a gente come, né? Nossa alimentação. Então, hoje vamos entender um pouco de como cuidar desse nosso órgão, que é tão importante, com muito carinho, consciência e com a ajuda da aromaterapia. Na adolescência, né, e juventude, são duas fases que são marcadas por grandes transformações físicas, emocionais e hormonais. E essas mudanças tão importantes, elas refletem diretamente no corpo do adolescente, né, do jovem, principalmente na pele, no rosto, que é uma das nossas principais formas de expressão. As características da pele jovem, elas são um pouco diferentes da pele madura, né? A pele jovem, ela é naturalmente mais oleosa, com tendência à acne, poros dilatados, muito brilho, e especialmente aqui, ó, na região do T, né? Testa e nariz. Isso tudo é normal. Quem nunca viu um adolescente com a pele cheia de espinha, né? E cravo. Mas, apesar de ser normal, isso afeta, né, a autoestima. A pele jovem, né, então ela tem essa alta produção de sebo, o desequilíbrio hormonal, os poros mais aparentes, o brilho mais aparente da oleosidade. E junto a tudo isso, a gente tem uma maior sensibilidade emocional, né? Afetando então a insegurança, a ansiedade e, consequentemente, piorando os quadros da acne, porque o estresse e a ansiedade pioram a acne. Muitos meninos e meninas passam a evitar tirar foto, se olhar no espelho, querer sair de casa, interagir com outros adolescentes. Quem nunca viu um jovem batendo foto assim, escondendo o rosto, botando o cabelo na frente do rosto, né? Quem nunca viu um jovem fazendo isso? Por que será que ele tá fazendo isso, né? Esse jovem, então, ele precisa ser acolhido, porque cuidar da pele passa a ser um ato de amor próprio. E a gente precisa ensinar aos adolescentes e aos jovens a ter esse autocuidado, tá? A pele, ela vai ser o reflexo do que tá por dentro daquele jovem. Então, não tá se alimentando direito, tá ansioso, tá estressado. O que que acontece? Vai comer mais bobagem, vai refletir tudo na pele, tá? E é aí que a gente entra com os óleos essenciais, tá? Então, qual vai ser o papel da aromaterapia aí? Vai ajudar a gente vai ajudar o emocional, vai trabalhar tudo de uma forma holística e vai agir tanto na pele quanto nas emoções e também no equilíbrio hormonal. Lembra, os óleos eles têm a capacidade de modular os nossos hormônios? Então a gente vai equilibrar a oleosidade sem agredir a pele, vai tratar a espinha de uma forma mais gentil, vai reduzir a ansiedade que ajuda a piorar, né, os sintomas na pele e vai estimular o amor próprio, o carinho por si mesmo e o cuidado. Como a gente pode, deixa eu só ver se eu não tô pulando alguma coisa. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre o básico, né? O primeiro passo. Deixa eu só tirar aqui a câmera que eu tô vendo um monte de gente. Aqui, pronto. Então vamos começar com o básico.
Como a gente vai higienizar a pele? De forma simples, tá? Hã, eu vou ensinar como eu faço, que funciona muito, e assim, ó, já fui em muitos dermatologistas desde os meus 13, 14 anos, acreditem. A acne sempre foi algo que me incomodou muito, então eu sempre busquei ajuda, tá? Antes de alguém vir querer me ajudar, eu já busquei. Então, sempre foi o que foi me recomendado, sempre foi o que funcionou para mim, então eu vou ensinar de uma forma básica, que vai funcionar muito bem, junto com o que a gente vai agregar dos óleos essenciais, combinado? Então, como a gente vai higienizar a pele? Uma rotina de limpeza, sem muitos exageros e nada de produtos agressivos, tá? O ideal é lavar o rosto 2 vezes ao dia, de manhã, quando a gente acorda, e à noite. A gente usa um sabonete de glicerina neutro, que vai limpar e não vai agredir, tá? Então, assim, a gente evita lavar em excesso, porque lavar em excesso, às vezes a gente acha: "Ah, vou lavar mais um pouquinho para tirar a oleosidade", mas às vezes a gente vai estar estimulando a produção da oleosidade, porque o que que é essa oleosidade que a gente faz no nosso rosto? É nada mais do que uma proteção, né. O corpo ele tá inflamado, ele tá fazendo as espinhas, as acnes, e aí o que que o corpo entende? "Ah, eu tenho que hidratar essa região que tá inflamada, né, para não piorar". Mas o que que a gente precisa? A gente precisa desinflamar essa região, de dentro para fora e de fora para dentro, tá? Então, voltando para a limpeza da pele, o sabonete de glicerina neutro, sem perfume ou corante, ele vai limpar sem agredir, vai manter o pH natural da pele e vai ter uma boa base para quem quer utilizar os óleos essenciais já na limpeza da pele. Eu uso, líquido, tá? O sabonete de glicerina líquido. Por que que eu prefiro líquido do que o em barra? O em barra nem sempre a gente vai conseguir secar ele direitinho e guardar no potinho. O líquido a gente mantém ele fechado, melhor armazenado, o risco de acumular algum tipo de bactéria é menor do que o em barra. O em barra, eu sinto que cada vez que a gente usa, a gente tá só sujando ele mais, sabe? Eu tenho essa impressão com os sabonetes em barra, então eu prefiro sempre os líquidos. O que você pode fazer durante a limpeza, se você quiser, é pingar uma gotinha do óleo, tá? Você vai pingar uma gotinha do óleo numa pequena quantidade de sabonete e espalhar e lavar o rosto. Eu não faço desse jeito, tá? Mas se você quiser, você pode fazer. Por que que eu não gosto de fazer desse jeito? Porque eu acho que quando a gente aplica o óleo no sabão, o nosso corpo ele não absorve tão bem quanto se a gente fizesse uma máscara, ou quanto se a gente aplicasse com um óleo de coco fracionado, tá, que vai ajudar a absorver, né, na melhor absorção, então eu prefiro não usar ainda na limpeza. Outras opções seguras que vocês podem usar, são sabonetes com argila, mas assim, esse carvão ativado e aveia coloidal, eu riscaria aqui da aula, porque o que acontece? É muito difícil a gente achar algo desse tipo artesanal puro, tá? Então, assim, o de argila verde não é tão difícil, tá? Não é tão difícil porque eu encontro em casas naturais, só que você tem que olhar lá no rótulo, tá escrito só argila verde, nada de outras coisas. E assim, a durabilidade é menor, porque não vai ter químicos adicionados, então vai durar bem menos, mas é algo muito mais natural, tá? Prefiro sempre o mais puro possível, para a gente não estar ali, contaminando a nossa pele com químicos, né? Então eu riscaria esse carvão ativado e aveia, pode utilizar o de argila verde, eu utilizo o de glicerina. A argila eu utilizo em outro momento, tá? Mas é uma dica que vocês também podem usar. O que que a gente vai evitar? Sabonetes antibacterianos agressivos, produtos com álcool, sulfatos, fragrâncias, corantes artificiais e esfoliantes abrasivos. Pode irritar e inflamar mais a pele, tá? Nada de fazer esfoliação,
abrasivo diariamente. Ah, uma vez ou outra, tô descascando um pouquinho, quero fazer uma esfoliação, tudo bem. Agora, todos os dias, é como você agredir um pouquinho cada dia a tua pele, tá? Então, passo a passo da limpeza ideal, a gente vai começar higienizando as mãos para a gente evitar transferir sujeira da mão para o rosto. Vai umedecer o rosto. O ideal é com água fria. Agora, eu coloquei aqui água morna, porque agora no frio eu sei que é difícil lavar com água fria, porque a água que sai da torneira não é fria, é congelante, né? O ideal é sempre fria. Mas, né, para começar, se quiser usar a morna, mas assim, morna para fria, não morna para quente, tá? Porque a água quente, ela estimula mais a produção da oleosidade. A gente vai pegar uma pequena quantidade do sabonete, né? Pode ser um pouco menos do que uma moedinha de R$ 1, e vai aplicar o sabonete em movimentos suaves, circulares. Por que circular, né? Qual sentido? Vai estar espalhando a sujeira? Não. No movimento circular, a gente cria um fluxo, né? A gente cria um fluxo tirando a sujeira. Então, ó, eu sempre começo aqui, eu primeiro, né, prendo meu cabelinho todo. Eu gosto de botar uma touquinha para não molhar o cabelo. Daí você vai fazendo os movimentos circulares, chega aqui no cantinho do nariz, ó, eu vou só com o dedinho. Não me esqueço do pescoço e não me esqueço do colo, tá? O colo normalmente eu já lavei no banho. Eu sempre tomo banho antes de dormir e na hora que eu acordo. Então, o colo eu já lavei no banho, mas assim, a gente não pode esquecer de quando a gente cuida do rosto, cuidar do pescoço e do colo, tá? E depois que a gente limpou, então, com os movimentos circulares, a gente enxágua bem com a água fria, tá? A morna a gente pode usar, mas de vez em quando, tá? Não sempre. E depois de enxaguar bem, a gente seca com a toalha limpa, pressionando levemente, nada de esfregar, porque daí a gente vai estar machucando, fazendo uma esfoliação que não precisa na pele. Porque a toalha é limpa. Quem aqui não divide o banheiro com outra pessoa? Quando você divide o banheiro com outra pessoa, você não se seca depois do banho com a mesma toalha, não escova o dente com a mesma escova de dente, então por que que você vai secar a mão, o rosto e a boca com a mesma toalha? Né? Aquele um ganchinho que tem ali no nosso banheiro. Por que que todo mundo vai usar o mesmo? Não é nada higiênico, né? Então, assim, na casa da minha mãe sempre foi papel toalha. Papel toalha para secar a mão, ela tem para ela, né, o de secar o rosto e a boca dela. E quando eu vou lá, né, que eu durmo lá na casa dela, vou visitar, ela me dá uma toalhinha só para mim. Então façam isso na casa de vocês também, cada um com a sua toalhinha de rosto. Nada de deixar aquela toalhinha ali que vai ficar a semana inteira para todo mundo secar a mão e ainda você vai lá e seca a boca e o rosto depois que lava, né? Bom senso, ninguém, às vezes a gente não pensa nesses pequenos detalhes, mas eles fazem completamente toda a diferença, tá? Como o óleo essencial ele age através da pele no nosso corpo? De forma simples, o que que acontece quando a gente aplica um óleo essencial na pele? Eles são feitos de moléculas bem pequenininhas, a gente sabe, lipofílicas, ou seja, elas têm afinidade com a gordura. O que que acontece numa pele acneica? Ela é oleosa. Então, os óleos essenciais, eles conseguem ter uma afinidade com a oleosidade da nossa pele, né? E aí tem uma facilidade maior, uma afinidade maior com a gordura da nossa pele, que daí vai penetrar mais fácil nas nossas camadas da derme. Então, sendo assim, vai entrar mais fácil nos nossos vasos sanguíneos, né? E assim circulam por todo o nosso corpo. Os olhos, eles então atravessam a derme e a hipoderme, e quando aplicados na pele, sempre diluídos, eles penetram nossos poros, folículos, e aí eles fazem aquela difusão direta, né? Entra diretamente na nossa célula mais fácil do que qualquer medicação. Eles alcançam os capilares da derme, permitindo que seus componentes químicos entrem na corrente sanguínea e circulem por todo o nosso corpo.
Vou comentar aqui quais óleos são legais da gente utilizar na nossa pele, né? Na nossa pele do jovem e adolescente. Não me enquadro mais no jovem e adolescente, mas eu continuo usando eles, tá? Melaleuca tem propriedades antimicrobianas, purificantes, secativas. Como que a gente pode utilizar então a melaleuca? Eu coloquei aqui, ó, uso pontualmente sobre espinhas, de forma diluída em sérums ou géis. Eu gosto do Rolon. Eu não gosto de fazer o sérum, o gel, eu prefiro o Rolon. E assim, tá? Quando eu tenho uma espinha, eu não pego e aplico direto na espinha. Eu pego, passo no meu dedo. Eu tava com uma espinhazinha por aqui, ó. Eu pego, passo no dedo e vou indo. Tenho vários dedos, então cada espinha eu vou colocando um pouquinho para não contaminar o meu rolon, tá? Eu não ponho no cotonete porque eu tenho meus dedinhos, eu vou indo com os meus próprios dedinhos, tá? Eu gosto mais do rolon porque ele já vem pronto, de fazer uma misturinha se eu já tenho ele pronto. Prefiro usar desse jeito, tá? O melaleuca ele vai bem com copaíba, lavanda e alecrim, tá? Lembra? Um óleo potencializa a ação do outro. A lavanda é calmante, regeneradora e anti-inflamatória. O uso em máscaras, géis, tônicos, ideal para peles sensíveis ou acneicas. Lembram que o lavanda ele estimula a produção de colágeno na nossa pele. Então, quando a gente pensa em estimular a produção de colágeno, a gente vai pensar em quê? Em um ótimo cicatrizante, né? Não, peraí. Alecrim, rosemary. Ele estimula a circulação, reduz a oleosidade, tonificante. A gente pode usar em máscaras purificantes. O gerânio, ele equilibra os hormônios, é um ótimo tônico, um ótimo cicatrizante. Eu tinha colocado mais alguns. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Peraí. Peraí, eu vou colocá-la de outro jeito, porque eu não tô conseguindo chegar onde eu preciso aqui na. Achei. Sabia que tinha mais coisa que tava faltando, ó. Copaíba, ação anti-inflamatória, calmante, regeneradora celular. Frankincense, regenerador, uniformizador, cicatrizante. Ele ajuda a dar aquele brilho na pele junto com a lavanda. Uma coisa, um slide que eu esqueci não, né? Não consegui passar aqui para vocês, tá? É sobre o efeito emocional e neurológico dos olhos. Então, ao mesmo tempo que a gente está tratando a nossa pele, aplicando topicamente, como por exemplo, eu apliquei o melaleuca aqui, a gente não só vai estar atuando no nosso sistema imunológico, como também no nosso sistema límbico. Porque ao mesmo tempo que a gente passa na pele, a pele absorve, ele também evapora da nossa pele e a gente inala. Tá no nosso rosto, então tá aqui do ladinho, a gente vai sentindo o cheirinho dele. Ao mesmo tempo que a gente inala, ele vai atuando no nosso sistema límbico. O que que era o nosso sistema límbico? As nossas emoçõezinhas no cérebro. Já assistiram aquele filme Divertidamente? Lá, aquela central de controle, nada mais, nada menos do que é o nosso sistema límbico, onde ficam todas as nossas emoções. Então, quando a gente passa uma lavanda, por exemplo, a gente age na pele, cicatrizando, acalmando, a gente entra na corrente sanguínea, reduzindo a inflamação e atua no nosso emocional, acalmando e reduzindo o estresse da nossa mente. Então, quando a gente usa um óleo essencial, a gente não está apenas cuidando da pele, a gente trata a mente, o corpo, cuida de si mesmo.
né? A aromaterapia, ela nos proporciona tudo isso, cuidar de fora para dentro e de dentro para fora. Não é legal isso? Aqui mais uma vez os olhinhos então, lavanda, melaleuca, alecrim, gerânio, copaíba, frankincense. Veículos compatíveis com óleos da doTERRA. Então, como que a gente pode utilizar os óleos na nossa pele, né? O que que a gente vai usar como... fugiu a palavra da minha cabeça. Como carreador. Carreador. O melhor de todos é o óleo de coco fracionado, tá? Por que que o óleo de coco fracionado? Porque ele não oblitera nossos poros. Então, ele não entope nossos poros com a gordura ruim, que ele é puro, né? Então, o óleo, às vezes... por que que às vezes a gente fala que o óleo, ele precisa do carreador? Às vezes usar ele sozinho, ele vai ser muito forte para o que a gente está precisando, né? Porque o óleo é puro. Dois, vocês já repararam que dependendo do óleo que você está usando, ele demora para pingar? Quanto mais ele demora para pingar, significa que mais espesso ele é, tá? Apesar dele ser microparticulado, dependendo de óleo para óleo, ele é mais espesso, então demora mais para pingar. O que que isso significa? O óleo carreador, ele vai auxiliar esse óleo essencial a penetrar na nossa pele. Então, o óleo de coco fracionado é o melhor de tudo. E nada é melhor do que óleo para limpar o óleo da pele. Já pararam para pensar nisso? Água e óleo não se misturam, então por que que a gente lava o rosto às vezes só com água? Óleo também ajuda a limpar a pele. Já pararam para pensar nisso? Coloquei aqui também água engarrafada. Por que que eu gosto da água filtrada, né? Eu não falo nem do filtro ali da nossa cozinha, água de garrafa mesmo. Porque às vezes o filtro da nossa cozinha, ela não tira todo o flúor, não tira todo o cloro, né? A água da pia, então, cheia de cloro, cheia de flúor, cheia de várias coisas que eles usam para limpar a água. Não estou dizendo que é uma água suja, mas não é também uma água pura. Água engarrafada é mais fácil de todo mundo conseguir, né? Ah, não dá para eu comprar água de garrafa para lavar meu rosto todos os dias. Tá bom, não tem problema. Pega lá do filtro da cozinha, mas sempre que puder, usa água de melhor qualidade na tua casa. Argilas, de preferência a mais pura possível, que venha no rótulo escrito argila, só argila, da verde e da branca, tá? Vou agora te mostrar como você pode utilizar, né, esses óleos na sua pele. De forma pontual, por exemplo, eu usei o melaleuca em cima de uma espinhazinha. Aplico diretamente, então eu pego, boto no dedinho e aplico em cima. Tô com a outra aqui embaixo do lado, ó. Aplicar de 1 a 2 vezes ao dia. Eu gosto de fazer sempre depois que eu lavo. Então, de manhã e de noite. Máscara, tá? Como que a gente pode fazer uma máscara, por exemplo? Pega lá uma água de melhor qualidade. De preferência, gente, vocês vão fazer sempre essas misturinhas ou num potinho de vidro ou num potinho de inox. Aquelas cumbuquinhas de inox, sabe? Não tem de vidro, todo mundo tem um pote ou copo em casa, né? Vai ali no de vidro que não tem erro. Uma colher de água mineral, uma colherzinha da argila e uma gota do óleo que você quer, né, para a finalidade que você quer. A argila branca, por exemplo, ela ajuda a clarear manchas. Então, quem já está com a espinha cicatrizada e quer clarear as manchinhas de espinha, pode misturar, por exemplo, uma gota da lavanda com óleo de argila, com o pó de argila branco. Daí você vai pegar com uma colher de água mineral, uma colher de água mineral não, né? Um pouquinho de água mineral para fazer aquela melequinha, aquela pastinha. Prende o cabelo, passa ali no rosto, deixa a argila dar aquela secadinha, deu aquela secadinha, lava o rosto, seca dando batidinha e aí pode dormir. Sérum noturno. O que que eu gosto de fazer muitas vezes?
eu pego a minha lavanda. Gente, eu só não vou fazer aqui na aula, porque se eu passar, besuntar meu rosto de lavanda, eu não vou conseguir nem terminar a aula, tá? Porque a lavanda me dá um soninho bem gostoso. Mas o que que eu gosto de fazer? Eu pego a lavanda, aplico aqui no meu rosto, né? Faço um círculozinho, outro círculozinho e massageio. Às vezes eu gosto de massagear até com o próprio Rolon, principalmente aqui nessa região, né? De quando a gente tá muito tenso. Porque a lavanda vai estimular cicatrização das espinhas, né? E estimular o brilho, né? Porque vai estimular a produção de colágeno. Ah, mas e se eu quiser usar a melaleuca também para ajudar nas espinhas? Pode. Passa um, depois passa o outro. Lembra, gente? Um óleo potencializa a ação do outro. O jovem, às vezes, ele tem a dificuldade de criar o hábito. Então, o rolãozinho pronto ali na pia, todo dia de noite, do lado do sabãozinho, é uma mão na roda, porque vai estar ali, é uma coisa fácil, ele não precisa de muita coisa para lembrar daquilo, vai criando a rotina aos poucos, tá? Ah, e se eu quiser usar o frankincense? Pode também. Ah, e se eu quiser usar o de copaíba? Pode também. Mas eu vou ensinar mais um jeito que vocês podem ensinar para usar os óleos na pele, né? Não só com rolon ou com uma máscara de argila. Tem um outro jeito muito legal que é fazer uma máscara facial, né? A máscara facial com a gaze. Deixa eu só abrir aqui para mim, para eu olhar meu rosto, para eu mostrar para vocês como eu faço. Isso aqui fica do lado ali da minha caixinha da escova de dente, tá? Que fica do lado disso aqui, ó. Sempre pego do meu banheiro. Eu gosto desses de acrílico, assim, que fica bem, tudo bem organizadinho. Então, o que que eu faço? Deixo tudo ali fácil para mim, para eu não esquecer e para facilitar a minha rotina. Então, eu sempre tenho gaze limpinha, tá? A tampinha só que eu esqueci de trazer. Que eu faço? Eu pego essas gazezinhas que a gente usa no consultório mesmo. Vocês podem comprar de pacote, né? Na internet, na farmácia. Daí, que eu faço? Eu pego um pote de vidro, ponho a água de melhor qualidade que eu tenho, não coloco muita, tá? Nessa água, eu pingo uma gotinha de cada óleo que eu quero usar. Então, por exemplo, ultimamente eu tenho usado o lavanda e o copaíba, tá? Então, porque eu não tenho muitas espinhas, é que agora também eu tô de base, mas eu tenho algumas manchas de espinha, tá? Então, como que eu faço? Eu pingo uma gotinha ali da lavanda, uma gotinha ali do copaíba, misturo bem essa água, porque quando a gente mistura, a gente vê aquelas partículas se separando, né? As partículas de óleo essencial. Vocês já pararam para olhar um copo com uma gotinha de óleo essencial e a gota vai se dissipando, porque ela é microparticulada? O que que a gente vai fazer? A gente mistura bem essa aguinha, a gente vai mergulhar a gaze e a gente vai balançar a gaze dentro desse potinho de vidro. Porque conforme a gente vai passando a gaze ali dentro daquele potinho de vidro, a gente vai capturando as gotinhas do óleo. A gente dá uma apertadinha, né, para não ficar muito úmida, e a gente vai encaixando a gaze no rosto, né? Pode ser aberta até. Claro, se você fizer no adolescente, vai ser mais fácil, né? Outra pessoa fazendo em você auxilia mais. E quando tá com a água, ela vai grudando. Que Então, põe bom! aqui na testa, põe aqui no nariz, ó, dobra direitinho, põe aqui no nariz. Não vai pôr no olho, tá? E não vai tapar o nariz e boca. Então, ó, dá uma dobradinha, põe aqui, dá outra dobradinha, põe aqui no queixo. De preferência nessa zona T, tá? Que é onde mais tem acne. Ah, quero fazer no rosto todo. Abre a gazezinha bonitinha e faz no rosto todo. Claro que com outra pessoa auxiliando é muito mais fácil, né? Mas confia que fazer sozinho também dá certo, porque aqui em casa, quando eu faço sozinho. Então, recapitulando, gás estéreo, a gente vai deixar olho de fora, nariz de fora, boca de fora, vai ficar tudo para fora. A gente vai tapar
só a zona que a gente quer tratar. Água de boa qualidade, eu prefiro de garrafa. Se não tem a de garrafa, vai a do filtro. Não gosto da pia, porque a da pia vem com cloro, vem com flúor, mesmo que às vezes seja muito pouco, vem com químicos, tá? A gente não, eu pelo menos não bebo água da torneira, tá? Não recomendo também. Então, vai sempre na melhor água de qualidade da tua casa, se não é do filtro, de garrafa. Pote de vidro, nunca de plástico ou inox. E aí a gente pinga ali a gotinha do que a gente quer e com a gaze vai balançando ali dentro do pote, capturando gotinha por gotinha para a gente ter bastante óleo na nossa máscara, tá? Cuidados de segurança. Os óleos eles são altamente concentrados, então use sempre a diluição adequada. Por que que hoje eu não falei de diluição com vocês? Porque assim, ó, se a gente não vai usar na máscara, né, do jeito que eu ensinei, com no pote de água, uma gotinha de cada, que daí não vai muito, a gente vai usar Rolon, tá? Por que que eu prefiro que use o Rolon? Adolescentes, às vezes, eles não têm o cuidado que a gente tem. Então, deixar de uma forma segura, né, igual Kit Kits que a gente dá para as crianças, que já é uma forma segura, vai facilitar a vida. Então, se puder, para tratar, compra os rolãozinhos. Então, a gente sempre vai utilizar uma diluição adequada. Os rolões, eles já vêm próprios, né, para consumo tópico, aplicar na pele. E sempre que a gente for começar a utilizar um óleo novo, que nunca utilizou, faz o teste de sensibilidade, tá? Ou cotovelo ou pulso. Eu gosto de fazer no pulso, tá? Mas pode fazer também região do cotovelo. Ah, não deu sensibilidade, não ficou vermelhinho, não ficou irritado. Então, bora utilizar no rosto também, tá? Para tratamento. A potência dos olhos, ela exige respeito e conhecimento. Então, é bom a gente sempre seguir as instruções indicadas. É sempre importante lembrar, de evitar produtos com álcool, sulfatos, fragrâncias. O sabonete também, quanto mais puro, melhor, sem corante. E antes de finalizar a aula, eu quero que vocês lembrem de algo muito importante, que cuidar da pele não é um ato de vaidade, tá? Às vezes as mulheres, né, principalmente. Ah, nossa, besteira, pra quê? Não, não é desse jeito. Cuidar da pele é um autocuidado. Quando a gente se olha no espelho com amor, a gente melhora a relação que a gente tem com nós mesmos. Eu sempre falo para os meus pacientes na cadeira: se você não cuidar de você mesmo, quem que vai cuidar? Né? A gente gosta de ser cuidado por quem a gente ama, mas se nem a gente se cuida, como que outras pessoas vão cuidar da gente? Ou como que a gente vai cuidar das outras pessoas? Para eu atender um paciente, eu preciso estar bem, porque se eu não estiver bem, eu não consigo passar o que eu quero para aquele paciente naquele dia. Então, eu sempre busco estar na minha melhor saúde, na minha melhor alimentação. Claro, nem todo dia é fácil, mas se a gente não cuidar de nós mesmos, quem que vai cuidar? Fica essa reflexão para vocês hoje. Os olhos, eles são aliados incríveis para essa nossa jornada de carinho com o nosso corpo, tá? Então, eu queria agradecer por mais uma aula, né, pela presença. Temos 115 participantes aqui no Zoom, bastante gente para 8h38 da noite, em plena segunda-feira, bastante gente aqui, ó, comprometida em crescer, em melhorar. Eu sou muito suspeita para falar sobre estudos, porque eu amo estudar. Então, ver que tem 115 pessoas aqui, segunda-feira, começando a semana, do jeito que eu mais gosto, eu fico muito feliz e quero sempre estar aqui incentivando vocês a buscar o melhor para a vida de vocês e para os pacientes e para quem vocês amam. Deixa eu passar aqui. Aqui está meu Instagram, para quem ainda não me conhecia, para quem ainda não me segue, me siga lá.
Não tenho postado muitas coisas ultimamente, mas eu tenho bastante vídeo de óleo essencial, de odontologia. Vou deixar uma caixinha de perguntas lá para perguntas no geral, tá? Eu sempre faço isso em dia de aula. Hoje eu vou tirar dúvidas sobre a aula, mas, ai, Júlia, eu tenho dúvidas sobre alguma outra coisa, sobre odontologia ou sobre algum outro tipo de óleo para, né? Pode me mandar lá na caixinha, eu vou ficar muito feliz de responder. Vou deixar a caixinha, da outra vez eu falei que ia deixar e esqueci, deixei no dia seguinte. E para quem ainda não me segue, me sigam lá, doutora Ju Rochelle, tá? Eu vou abrir aqui então para as perguntas. Deixa eu ver só quem tá com a mãozinha. Ah, eu esqueci de falar. Antes só de eu abrir para as perguntas, tá? Esse daqui, ó, não sei se vai dar para enxergar. HD Clear. Antes que vocês me perguntem se esse aqui pode usar em adolescente, tá? Eu não quis colocar ele na aula, porque o HD Clear ele é muito bom para manchas. Eu não quis colocar ele na aula, por quê? Esse daqui não vende no Brasil, tá? Eu ganhei da Ana, ela trouxe dos Estados Unidos para mim. Eu já utilizei o HD Clear em forma de óleo, tá? O Rolon. E eu achei muito forte, tá? Para minha pele, ele foi forte. Eu acredito que para uma pele mais jovem, né, que consequentemente às vezes é mais fina, mais sensível, não seria o ideal. Talvez utilizar os óleos mais básicos e não um blend já pronto seja o melhor. Então, para quem quiser testar numa pele mais jovem, até pode testar, não tem contraindicação. Eu, particularmente, não gostei do óleo, prefiro a pomada, tá? Espero que logo eles tragam para cá, porque ela realmente é muito boa. Vou agora, então, finalizar a aula. Vou aqui abrir as mãozinhas levantadas. Acho que eu vou estar abrindo na ordem certa, tá? Então, Alessandra. Boa noite, Alessandra. Como que você Oi, tá? tudo bem? Boa noite. Tá tudo Tudo ótimo. bem? Doutora, uma dúvida que eu tenho. Dúvida não. Talvez não seja nem dúvida, mas eu gostaria de esclarecer mais. A lavanda, ela também pode ser ela auxilia como uma proteção solar? Olha, proteção solar, eu gosto de protetor solar mesmo, Sim. tá? Uma coisa que eu não coloquei aqui foi dos protetores solares, por quê? Como que eu indicaria um protetor solar para cada um, né? Seria um pouco mais difícil. Mas assim, na minha rotina, depois que eu lavo meu rosto, aplico meus óleozinhos, eu uso um protetor solar para o rosto, Tá. especialmente para o rosto. Não uso da doTERRA, tá? Acredito que não tem ainda aqui no Brasil, mas se você puder usar um protetor solar específico para o rosto e de acordo com o seu tipo de pele, é o ideal, tá? Então pode utilizar o óleo, né? Sim. Higieniza, uso o óleo e passo protetor solar por cima. Eu espero mais ou menos uns 5, 10 minutinhos, né, antes de sair de casa, para passar o filtro solar. Então, enquanto eu tô tomando ali meu café da manhã, meu rosto tá ali absorvendo todo o óleo que eu passei, né? Tá. E aí eu passo meu protetor. Certo. E a lavanda também, eu posso estar auxiliando o meu marido, no caso, ele apareceu umas assaduras no rosto, mas assadura mesmo, vermelho. E essa mesma assadura também na região das axilas. Ah, a assadura, a lavanda é muito boa, tá? Parece uma assadura. Assadura, queimadura, mas É, o mais interessante, talvez, seria descobrir o que está causando isso no teu marido. Por quê? Urticária pode ser, assim, sintoma de, como que fala? es- Intolerância. hum, Estresse também, ansiedade, fatores emocionais, mas também pode ser alguma intolerância.
Então, antes de só aplicar, claro, vai aliviar ali nos sintomas, tá? Vai aliviar na coceira, vai aliviar a vermelhidão. Mas se for algo que persiste, ó, é o corpo avisando que alguma coisa não tá certa. Então, às Sim. vezes, pode ser uma intolerância alimentar também. É interessante investigar, tá? Mas assim, ó, tomou torrão do sol, É, né? mas. Tomou torrão do Uhum. sol. Ou ali, eu às vezes, quando eu piso na grama, gente, eu amo pisar descalça na grama, mas eu sou uma pessoa super alérgica à grama. Eu piso na grama, meu pé fica inteiro vermelho. Não sei se é porque tem formiguinha, e aí às vezes toma uma picadinha, e aí o pé fica vermelhão, inchado, a picada de inseto, ou torrão do sol. Lavanda é muito bom para cicatrização, tá? Então ele pode utilizar ali na região, mas é interessante ele investigar o que está causando isso, tá? Tá, tá bom, doutora. Muito obrigada. Imagina, boa Boa noite. noite. Rosana, tudo bem, Rosana? Oi, Ju, tudo? Ju, deixa eu te falar uma coisa. Amei Claro. tua aula, você é uma fofa. Cheguei no final, mas eu falei, oh meu Deus, vai ficar gravada, né? Vai, sempre fica gravada as aulas de segunda-feira, dá para assistir quantas vezes quiser. E sabe que toda vez que tem uma aula, é interessante vocês reassistirem mais uma vez, porque quando a gente assiste da primeira vez, a gente absorve 50%. Quando a gente assiste pela segunda, a gente absorve quase 80%. Então é sempre legal Verdade. assistir duas vezes. É, e eu com certeza vou estar em outubro recebendo meus 2 diplomas, se Deus assim permitir, vai dar tudo certo. Ah, que Deixa eu te bom! fazer, vou te fazer uma perguntinha. Eu sou Claro, esteticista, tá? E eu trato muito, não só adolescentes, como idosos com milho. Você tá. sabe o que é milho? Sei sim. Então, e assim, eles. Vou dar o exemplo do meu afilhado, tem 20 anos, e assim, ao redor dos olhos é muito, 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 muito. E assim, eu falo para ele da alimentação, dos produtos que usa, aquela coisa toda, né? E agora, eu falei para ele que eu ia passar uns óleos para ele fazer, para ele começar tudo. Mas eu fiquei assim, eu falei, qual o óleo melhor para a gente fazer um blend ou já comprar pronto? Pensei na Copaíba, pensei no Frankincense. Ai, menina, eu falo assim, quando você trata as pessoas, para você, você passa qualquer coisa, nos outros você tem um receio, né, de errar. O que você pode tentar, né, para começar, quem sabe você não faz uma máscara nele, igual eu ensinei agora. Ah, ele vai na tua casa, daí você começa primeiro com uma máscarazinha. O milho, Uhum, ele é uma forma de inflamação, assim como a espinha. uhum, Então, assim, a gente tem que desinflamar de dentro para fora antes de ir fora para dentro. Então, a alimentação dele vai ser essencial. Então, assim, adolescente, 18 para cima, né? Não sei qual a idade dele. Não pode ter 20. uma dieta rica em gordura ruim, né? Fast foods. Uhum, Álcool. uhum. Álcool, assim, é o pior para a pele, porque álcool inflama muito o corpo. Então, aqueles Uhum, adolescentes que estão na casa dos 18 e querem, ai, nossa, agora eu posso beber, quero beber. Não, é a pior coisa que faz, tá? Então, assim, uhum, uma rotina anti-inflamatória é importante. Mais importante ainda é começar aos poucos com ele. Então, se você tá com esse receio de que ele não aceite, né, muito bem os óleos, faz uma máscara. Os óleos anti-inflamatórios e que ajudem a cicatrizar. Então, assim, né, o lavanda, o copaíba, usaria ali também o melaleuca, o Nossa, frankincense. Você pode colocar uma gotinha era de cada, por exemplo, 100%. tá. Deixa eu E fechar daí né? aqui. faz uma vez por semana. Uma vez por semana essa máscara, tá? Tá, Se ele beleza. gostar, né? Se ele aceitar, daí pega um rolãozinho de cada. Como é ao redor do olho, eu tomaria um pouco mais de cuidado, tá? Porque assim, ó, não pode pegar dentro do olho. Então, eu Uhum, passaria ao redor. Porque assim, ó, mesmo a gente não aplicando em cima, né, da onde pode está escorrer. acontecendo, às vezes a gente não está aplicando em cima, mas a nossa pele vai estar absorvendo de todo jeito. Então, vai absorver Uhum, e funcionar de dentro para fora, tá? Não vai entendi. passar literalmente em cima, porque imagina, se ele tá aqui ao redor do olho, é muito perto.
né? Então, ele Uhum, pode passar um sim. pouquinho mais distante, que vai agir do mesmo jeito. Ou, se ele preferir, faz a máscara. A máscara vai estar bem mais diluído, né? Eu acho que eu vou passar máscara e que daí a mãe entra, né? Porque daí fica mais de olho do que ele passar sozinho, sei lá, de repente passa Claro, mais perto, né? Ah, exatamente. tá bom, meu amor. Você é linda, você tem um carisma Muito, muito gostoso, viu? muito obrigada. Muito prazer, Rosana. Prazer, meu amor. Fica com Deus, uma ótima semana, viu? Deus te abençoe. Amém. Tchau. Um beijão. Tchau, tchau. Ângela, tudo bem, Ângela? Ângela de mãozinha levantada. Vamos então. Tá Ah, abriu. conseguindo, doutor? Tudo bem, Ângela? Agora eu tô te ouvindo. Tudo. Não estava conseguindo tirar aqui o microfone. Acontece. Doutora, eu tenho uma sensibilidade nos lábios muito grande, tanto no verão quanto no inverno, né? E eu sofro demais. E na época da pandemia, que a gente usou muito as máscaras, né? Os meus Sim, lábios, eles abriram. Então, eu acabei ficando até com um cantinho que ficou uma cicatriz, assim mesmo. E tá. qualquer coisa volta de novo a querer abrir aquele sinalzinho, né? E E o aqui na lábio comissura labial, né? isso, e é muito ressecado, assim. Então, eu costumo passar protetor labial que o médico passou, com fator 30. Sim. Uso bastante o bálsamo da Mary Kay, que também eu gosto bastante, mas queria uma dica aí quanto aos olhos. Olha, com os olhos, o que seria legal, tá? Ah, essa ferida de comissura labial, ela pode acontecer também por conta da saliva, né? Do nosso corpo mesmo. Tenho muitos pacientes com esse problema. O que que é ideal? Durante o dia, não sair sem protetor solar. Cuida com a Uhum. pasta de dente que você tá usando, tá? Eu usaria a On Guard, porque a On Eu, Guard eu uso ela. é a melhor que tem para você usar, porque ela não tem os químicos. Então, assim, ajuda até na sua produção de saliva, tá? Ajuda até no pH Uhum. da tua saliva. O que você pode usar ao redor do teu lábio, tá? Um Uhum. frankincense, né? E uma Tá. lavanda, que vai ajudar a cicatrizar. Passar aqui em cima pode arder um pouquinho, tá? Uhum. Então, assim, se você passar ao redor, ele já vai estar agindo, tá? Até porque você passa o protetor durante o dia. Então, escovei o dente, vou ali passar ao redor. Ao mesmo tempo que você vai estar ajudando a cicatrizar a feridinha da comissura, você vai estar ajudando também as rugas perilabiais, né? Frankincense, Isso. copaíba, lavanda, passa ao redor do lábio. É bem legal. Porque vai ficando mesmo, doutor. Os sinais, quando as E fica a pessoas manchinha falam também que da a gente cicatriz. fica com os pés de galinha em volta dos olhos, eu me sinto assim nos lábios. Bastante lavanda, ó. Rolãozinho de lavanda vai estimular a produção de colágeno. A partir Hum. dos 25 anos, a gente perde 1% do colágeno, né, do nosso, Sim. da pele do nosso rosto. Então, gente, muita lavanda para produzir colágeno aí. Tá. Combinado então, Ângela? Tá joia, doutora. Boa noite. Muito obrigada, boa noite. Imagina. Vitória, tudo bem, Vitória? Boa noite, tudo Boa noite, bem, Júlia? querida. Linda aula, parabéns. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Então, Me diga a tua dúvida. a minha dúvida é também sobre aqui as ruguinhas. Eu queria enrijecer a pele.
eu queria que ficasse, que voltasse um pouco, ficar um pouco mais firmezinha. A Claro, pele do assim, ó, como eu acabei de dizer, a partir dos 25 anos de idade, a gente vai perdendo 1% do colágeno, da estrutura de colágeno que a gente tem na pele. O que que a gente pode fazer para tentar estabilizar o que tá ali, né? A Ana, a doutora Ana, não sei se vocês já viram a aula dela sobre pele. Ela usa 6 óleos no rosto, 6 rolãozinhos. Não sei se eu vou lembrar de dizer todos, tá? Mas os principais eram lavanda, copaíba, frankincense, ah, lavanda, copaíba, frankincense, melaleuca. Vai faltar 2. Não vou lembrar de todos. melaleuca. Vai ficar de tarefa de casa vocês irem assistir a aula de pele da Ana. Porque ela fala todos os que ela usa na pele dela. Gente, você já viram a pele dela? Linda, firme, brilhosa. Mesmo quando ela não passa Linda. maquiagem, aquela pele, assim, ó, fica brilhosa. Quando ela volta da praia, que daí ela besunta o rosto mais ainda de óleo para tirar o vermelhão, às vezes, que a gente toma. Aqueles 6 óleos da aula que ela deu são maravilhosos. Vale a pena buscar naquela aula. E assim, fora isso, ela usa também o kit Verage, né? O kit Verage, ele é para pele mais madura. Vale a pena ter aquele kit, tá? E tem aula também sobre esse kit, gente. Sim, eu já vi. Eu preciso adquirir Combinado? hoje. Vale a pena o kit Verage, tá? Eu dei para minha mãe no Dia das Mães. Ela amou. Porque realmente eu já estou 10 anos a mais que a doutora, né? Eu estou com 73 anos. Continua linda. Então, não tem muito para reclamar, não. Apesar, né, da minha idade. Mas eu quero Não, melhorar. claro, a gente sempre está buscando estar cada vez melhor, né? Quero Confia, estar melhor. começa a usar e depois conta pra gente. Ok, obrigada. Imagina, boa noite. Boa Ó, noite. vou deixar então mais a Margarete e a Kathleen perguntarem, daí a gente encerra a aula. E aí eu vou lá no meu Instagram, doutora Ju Rochelle, vou deixar a caixinha e quem quiser perguntar mais, vai ser o maior prazer eu responder lá na caixinha, combinado? Então a Kathleen vai ser a última. Vou agora para Margarete. Boa Tudo noite. bem, Margarete? Boa Tudo, noite. eu gostaria de uma informação sobre dermatite seborreica, né? Minha Sim. filha foi diagnosticada com isso. Que óleos, vegetal e óleo essencial poderia ajudar nesse caso? Olha, ela teve em que região do corpo? No rosto, só no Ah, rosto. tá. A dermatite seborreica, a médica provavelmente passou o que para ela? Passou alguma coisa via oral também? Passou um antibiótico, mandou fazer o manipulado, mas ele volta, né? Volta e aí não Continua tem, voltando. continua Tá, voltando. Fala para fazer spray. Ele é naturalista também, para colocar chá de camomila, camomila. espirrar chá de camomila, mas a pele está bem. Eu queria Sim, ver algum óleo vegetal, óleo essencial, que eu pudesse fazer alguma sinergia para ajudá-la, entendeu? sim. A dermatite seborreica, ela tem vários fatores que podem ocasionar. Um deles é a alimentação, né? A inflamação do corpo e emocional também. O não só emocional, mas hormonal. O que que você pode fazer para ajudar ela? Aquela máscara, né, que eu ensinei. Eu usaria uma gota de lavanda e uma gota de melaleuca, tá? Porque a lavanda vai ajudar a cicatrizar e a melaleuca ela vai ajudar nas feridinhas de acne, né?
Porque a dermatite seborreica, ela faz várias acnezinhas, né? E são Uhum. aquelas acnes mais maiores, né? Que formam as feridas. Eu colocaria, além do um óleo de lavanda e um óleo de melaleuca, umas gotinhas do óleo de coco, para ficar mais diluído ainda do que a água, tá? Uhum. Uma pingadinha de óleo de coco. E aí você molha bastante, né, a gaze e aplica em cima. Pode ser que dê uma ardidinha, tá? Porque quando a gente aplica o melaleuca em cima da feridinha, dá uma ardidinha. Então, assim, ó, pode fazer até um copão de água para uma gotinha de cada, para ficar bem diluído mesmo. E aí, conforme a gaze for secando, você pode molhar de novo um pouquinho, sabe? Dando umas pingadinhas Uhum. dessa aguinha com óleo, depois você descarta essa água. Claro, eu faria uma vez a cada 10 dias nela, não faria uma vez por semana. Uhum. E além disso, eu utilizaria os olhos para as emoções dela, tá? Quais Conversa olhos com para ela. emoção? Então, eu conversaria com ela, tentaria entender o que está acontecendo. Às vezes é mais difícil a gente conversar com o filho, né? Eu não falava todos os meus problemas para minha mãe. Mas às vezes você fala, olha, eu quero te ajudar, me explica o que está acontecendo. Tenta entender quais são os principais sintomas que ela tem. Se é ansiedade, se é estresse. Daí você vai ali É naquele, estresse. Ela daí trabalha você vai lá demais. naquele módulo das emoções, sabe o módulo das emoções? Lá tem um óleo para cada emoção, né, do kit emoções. E talvez tentaria utilizar também isso junto com o tratamento dela para dermatite seborreica, tá? E também cuidar da alimentação. Quanto mais a gente desembala, menos faz bem, né? Uhum. Então, uma alimentação mais natural, mais saudável, menos gordurosa. Combinado? Combinadíssimo. Vou procurar o óleo das emoções, porque ela trabalha demais. Ela trabalha o dia É. inteiro. Então, aí Sim. eu acho que pode Vai no ser. módulo das emoções, tenta entender qual é o problema dela, porque quando a Uhum. gente trata a emoção, a gente trata o corpo como um todo, tá? Uhum. Tá bom, Combinado? gratidão. Muitíssimo obrigada. Imagina, uma boa noite para você. Para você também. Kathleen, nossa última. Tudo bem, Kathleen? Boa noite, boa noite. Oi, querida, tudo bom, Júlia? Tudo bem, e você? Tudo bem, parabéns pela aula. Eu gosto muito das suas aulas. Você é muito sensível, muito carinhosa, muito dedicadinha, muito Muito delicadinha. obrigada. Eu amo as suas aulas. Muito Júlia, eu obrigada. tenho uma dúvida. Assim, não sei se Diga, você vai poder falar assim, mas assim, você falou do kit Verage. claro. Eu adquiri o kit Verage, só que eu ainda não usei, porque assim, eu perguntei para uma pessoa, ela falou assim, ah, depois eu te passo. Só que assim, eu queria saber, não queria, eu queria saber como que usa, porque eu não sei usar o kit Verage. Eu tenho ele, mas eu não sei usar. Tem alguma assim, alguma dica para usar? Ou tem que usar de manhã, ou lavar primeiro? Como que faz com o kit Verage? Vou fazer o seguinte, eu vou pedir amanhã, eu vou anotar, eu vou até bater foto aqui do teu nome. Você é da equipe da doutora Ana? Oi, Júlia, Não, é a eu sou Carla. só do curso dela, Da Só do pós-graduação. da curso? Então, pós-graduação e da tá. coisa Fala, da Viva. Escola Viva Mais. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar teu nome e aí eu vou, pelo suporte da escola, entrar em contato com você. Porque o Ah, Eu tô Kit tá. aqui, Júlia. Verage, a Carla vai falar com você. Oi, Ah, Kathleen. tá. Tudo bem? Porque Tudo o bom, Kit amada? Verage, eu não sei utilizar ele, não vou Ele mentir. tem, Ah, ele, tá. o kit, ele vem com passo a passo. Número 1, tu vai lavar primeiro, higienizar o rosto, aí vem o tônico, aí vem o hidratante e o sérum. Na embalagem, Ah, tu tá. pode ver que ele tá ali, passo 1, passo 2, passo 3. A minha dúvida é no sérum. O sérum não é usado todos os dias, né? Que lava, depois hidrata, depois tonifica, né? Isso. Olha, eu te digo, eu uso sérum toda vez que eu tomo banho, lavo o rosto, eu uso sérum. Hum, Antes de dormir, de preferência. É a maneira como eu uso, entendeu? Porque eu acho que absorve melhor o sérum à noite. Acredito que usar todo dia vai fazer como um tratamento, né?
Uhum. É porque eu tenho esses milhãozinhos, a pele mais um pouco mais oleosinha, sabe? Então eu fico na dúvida de usar muito cremes, muitos cremes, né? Mas Você acho que pode vai dar para testar de usar, então. acordo com a sua pele, dia sim, É, dia né? não, às Uhum, vezes. Ver como que tua pele ela se habitua, né? hum, eu vou tentar fazer Obrigada, Carla. mais Me assim. salvou. Obrigada, viu? Beijo. Obrigada, Júlia. É Obrigada, que a Carla. Júlia, Imagina. a Júlia é novinha, é jovem, né, gente? Então, o Não usa Verage, ainda o Verage. o Verage é mais para peles maduras, assim. Então, eu tenho experiência. Obrigada, Carla. Obrigada a todas vocês que estão aqui até agora. Vou deixar a caixinha de pergunta lá no meu Instagram. Dúvidas sobre óleo, sobre a aula, sobre odontologia. Pode deixar lá na caixinha. Me sigam. Prometo que eu vou colocar mais coisas lá para vocês. Muito obrigada por estarem até agora aqui na aula, hein? Não tô nem conseguindo passar aqui. Obrigada mais. Mas é isso. Um beijão a todas e até a próxima. Carla, obrigada, viu? Beijo, beijo. Beijo.